All these feelings never let me down. 1,000 places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, and never let me go. All these feelings never took me down. 1,000 places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto e, como combinado, estamos aqui às 15 horas para tratar um pouco sobre a NBR 6023, que é a NBR que fala sobre as referências do trabalho acadêmico, como referenciar. Muitas vezes a gente faz um trabalho, seja uma monografia, um artigo, uma dissertação, uma tese, mas a gente deixa essa parte de referência um pouco de lado, e quando chega na hora das correções, quando o orientador pede as correções, sempre tem alguma coisa a apontar nas referências, Então, por essa razão, a gente decidiu falar um pouco sobre a NBR 6023, que está na sua segunda edição, A primeira edição foi a 2002, e essa segunda edição foi atualizada no dia 14 de novembro, e teve algumas pequenas alterações em como citar e
na lista mesmo de referência como esses autores devem ser referenciados. Então, essa tarde a gente vai falar um pouco sobre a atualização dessa NBR. Né? Gostaria de aproveitar o momento para desejar um feliz ano novo para vocês que me assistem, para todos vocês, né? Que seja um ano pleno de realizações, seja um ano muito próspero, né? Que a paz e a harmonia reine em nossos corações e também nas nossas casas. Então, muito obrigado por vocês que já chegaram e estão assistindo a nossa transmissão ao vivo. Obrigado, meninas, Aline, Catiane, Ismara, obrigado por estarem presentes. E a partir do momento, irei iniciar falando sobre a NBR 6023. Como eu já fiz uma breve apresentação no vídeo anteriormente, mas aqui eu gostaria só de confirmar, né? Então, meu nome é Alberto, eu sou enfermeiro do trabalho. Atualmente eu faço residência de saúde da família pela Universidade Federal de Sergipe, né? Sou consultor executivo do Instituto ProSaber, vinculado à Universidade Cândido Mendes, e sou consultor da Health Consultoria e sócio proprietário. Então, a NBR 6023, né, a de 2018, ela veio para cancelar, na verdade, substituir a NBR 6023 de 2002. Né? Ele teve algumas reformulações. NBR, quais as alterações? Inicialmente, vamos falar aqui um pouco onde podemos encontrar essas referências, a localização delas. Você pode encontrar as referências no rodapé do trabalho, né? Geralmente não é muito utilizado nas profissões da área da saúde, nas graduações da área da saúde, mais utilizado para os alunos que fazem a graduação em Direito ou licenciaturas. Costumeiramente eles gostam de colocar referências em rodapé, mas é uma das localizações. Você tem as possibilidades no fim de textos, partes ou seções, que é onde comumente utilizamos, né? Podemos utilizá-lo tanto como citação direta ou indireta, então a referência pode estar no meio do trabalho ou lá no final da citação. Em lista de referências, que é aquela localizada lá no final do trabalho, né? Que é o elemento pós-textual. Pode ser utilizadas referências antecedendo resumos, resenhas, recensões, que são catálogos e listas, conforme a NBR 6028, e também pode ser utilizada antecedendo, né, as erratas. Aqui eu trago um modelo, um exemplo de uma referência em rodapé. Então, essa aí é um trabalho de conclusão de uma licenciatura em História, né, que a gente presta consultoria para esses alunos, e você tem a citação lá do autor, o Fourré François, no final do trabalho, na verdade em nota, né, em rodapé. Aqui é outro tipo, né, de referência, é uma referência que se encontra lá no final da citação, né? Aí você tem dois autores, como são mais de 3 autores, né? Tem Dalgard et al. 2012, você tem a opção de colocar, né, o et al., que significa aí colaboradores, e você tem a outra referência aí de Belmont, que provavelmente também são mais de 3 autores para citar com essa designação de et al. Aqui a gente tem nas listas de referências, né? Você tem essa primeira citação aí, Abreu, Aguiar, lembrando que as referências elas devem ser padronizadas. Como você tem aí, por exemplo, Revista Brasileira de Ortopedia, ela está em negrito. Então, se ela apresentar em outras citações, eu não posso abreviar, colocar Rev, Bras de Ortopedia. Ela tem que seguir esse padrão aí. Então, você tem Aguiar, Altec e Bachau Lindstrom. Na verdade, aí, como esse último autor aí, ele é um nome composto, então ele entra na referência separado aí por como se fosse um travessão, como vocês podem observar. Houve modificação aí também no espaçamento das referências.
Então, as referências devem ser alinhadas à esquerda, isso já existia. O espaçamento deve ser simples, só que na NBR anterior, na edição anterior, as referências eram separadas por espaço duplo. E essa foi uma alteração importante. As referências agora são separadas por espaçamento simples, certo? E continua sendo alinhada à esquerda. Então só mudou o espaçamento, que era duplo e agora passa a ser simples. Aqui eu vou falar um pouco sobre as referências em algumas obras, né? Referência de monografia, de livro. Então você tem os elementos que são essenciais e tem os elementos que são complementares. No caso da monografia, os elementos essenciais para livro e ou folheto são o autor, o título, o subtítulo, se houver, o local, a editora e a data da publicação, como você vê nesse exemplo aí de Heloísa Luque. Então, é um autor só, é uma autora. O título foi destacado aí em negrito. Em seguida você vem a edição, a editora, o local, a editora e o ano, certo? Então você tem aí uma referência com apenas um autor. Esse segundo exemplo você tem Zygmunt Bauman, só que diferentemente do primeiro exemplo, aí você tem um subtítulo, como ele coloca, se houver, precisa colocar. Então você tem um subtítulo e nessa referência só vai em negrito globalização, que é o título. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, porque como a letra ficou branca, então talvez não consigam observar esse destaque aí pela transmissão. Mas a globalização aí está em negrito, assim como liderança em gestão escolar. Lembrando que a NBR 6023, a nova edição, ela diz que o recurso tipográfico deve ser padronizado. O que é isso? Liderança em gestão escolar, assim como globalização, estão em negrito. Então você pode optar por colocar em negrito, em itálico ou sublinhado, contanto que você padronize. Então se eu utilizo nessa referência de look negrito e eu utilizo na globalização itálico, então aí você vai ter problema. O aluno vai ter problema na hora da orientação lá com o seu respectivo orientador, porque geralmente eles pedem para padronizar. Então se você coloca todo em itálico, é itálico, se é todo negrito, é em negrito, certo? Vocês podem perguntar ao longo da apresentação. É bem dinâmico aqui a nossa conversa, é uma coisa simples, né, trazendo apenas as alterações, o que foi mudado, alguns detalhes, alguns lembretes. E aí no exemplo 3 a gente tem dois autores, Gomes e Vec, né, que eu não sei o nome, porque aí está abreviado, mas também é uma forma de referenciar. É a BNT, não é Vancouver, como muitas pessoas podem achar, mas você pode referenciar tanto colocando o nome do autor, assim como Heloísa, e o sobrenome em destaque, como você pode colocar só o último sobrenome e abreviar o nome e o primeiro sobrenome. Você também pode fazer assim. Então você tem Gomes e Vec, estática romântica, textos doutrinários comentados, né? Então, estática romântica fica em negrito e o subtítulo não fica em negrito. Aí você tem o local, a editora e o ano. Aqui você tem os elementos essenciais para o trabalho acadêmico, né? Que são o autor, o título, o subtítulo, o ano de depósito, no caso se for uma tese, né, doutorado ou uma dissertação, no caso mestrado, grau também, se for especialização, entre outros. Nessa referência aí você tem os elementos essenciais, ou seja, os obrigatórios. Então, aí se trata de uma tese, você tem o nome do autor, o título da tese, o ano, aí em seguida você coloca a tese, entre parênteses, o doutorado, em que área, no caso cardiologia, a faculdade, a universidade, o local e o ano. Esse é um tipo de referência que traz apenas os elementos essenciais, mas pode optar também por colocar os elementos complementares, como nesse caso aqui. Você tem Rodrigues, aí você tem um elemento essencial e os complementares. Nos elementos essenciais, acima você tem o título, o nome do autor, o título, né,
você tem o ano, aí em seguida você coloca a dissertação, no caso a dissertação de mestrado, a faculdade, a universidade, o local e o ano. Como elemento complementar, você pode acrescentar o orientador, o número de páginas da sua dissertação ou tese. Aí em seguida você coloca o orientador entre o título e a dissertação, e em seguida você coloca a faculdade, né, a universidade, o local e o ano. Então só são elementos complementares, não são obrigatórios, né, são facultativos. Realmente, se você quiser adicionar, optar por orientação do orientador, ou você mesmo queira colocar, não há problemas nisso aí. Aí você vem para essa outra aqui. Quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados, né? Isso não foi uma alteração, na verdade é só um lembrete. Todos os 3 devem ser indicados. Então você tem Parker, Prior e Gurusamy. Né? Neste artigo aí, né, que fala sobre hemiartroplastia, você tem esses 3 autores, né? Foi uma revista internacional, a Injury. Você coloca a revista em itálico, né? E depois da revista vem o volume, o número, a página e por último o ano. Se tiver mês, você coloca o mês antes do ano. Essa foi uma atualização, né, da norma. Quando houver 4 ou mais autores, convém indicar todos. Isso está lá no item 8.112. Ou seja, se você tem aí o exemplo Taylor, Robert Taylor, Dennis Levine, Dennis Marceline Little e Darley Mills. Então você tem 4 autores. Nesses 4 aí vocês convém indicar todos. Então, tanto lá na citação, vocês podem colocar os 4, Taylor, Levine, Taylor, Levine, Marceline Little, Mills, e colocar o ano, 2008, lá na sua citação, né? Ou você pode optar por colocar apenas o primeiro e et al. Então você pode colocar Taylor et al. 2008. Então a norma traz isso, que convenciona-se indicar os 4, quando houver 4 ou mais. Mas na própria norma também tem um item lá que fala que você pode pegar o primeiro autor e colocar et al, como já se fazia, né? Colocar o et al e tem que ser em itálico aí o et al e depois vem o ponto. Se for, né, no início do texto. Se for no final do texto, lá vai ter a citação Taylor et al, ponto e vírgula, e vai ser o ano. Se for, no caso, no final do parágrafo lá da citação. Então, e você tem essa segunda opção, que é o exemplo 2, que eu acabei de falar, que é Urani A et al, né, que na referência, lá na lista de referência, precisa estar em itálico e o ponto, né? Que muitos pensavam, só precisa colocar o et al no corpo do trabalho, na citação. Não, agora a norma 6.023, ela exige que o et al seja colocado em itálico lá na lista de referências, certo? Essa foi uma atualização importante. Autores com nomes hispânicos, nomes compostos, com graus de parentesco e com sobrenomes com prefixos devem ser indicados de acordo com o seguinte. Então, nomes, né, latino-americanos, né, hispânicos, precisa colocar os 2. Então, nesse exemplo aí de Saelices Gonçalves, nesse caso aí precisa colocar os 2 nomes. Só coloca, separa por vírgula, o nome do autor e coloca o sobrenome. E lá no texto também precisa citar assim, Saelices Gonçalves, né? No caso aí é um autor só, coloca o ano entre parênteses. Saelices Gonçalves, 2000, entre parênteses, certo? Aqui foi uma observação sobre o grau de parentesco. Então, desse exemplo aí, você tem Alexandre Assaf Neto, né? Essa atualização ela serve para qualquer grau de parentesco. Neto, filho, sobrinho. Muitas pessoas nos procuravam porque tinham problemas em relação a esse tipo de referência. Porque muitas vezes o orientador dizia, você tem que colocar o neto et al. 2007. Aí outros falavam, não, tem que colocar o Assaf Neto. Então a NBR vem trazendo o que? Precisa colocar os 2 nomes, Assaf Neto. O último sobrenome, né? E o neto, que é o complemento do nome. Então, seja neto, sobrinho, filho, precisa colocar.
né? E nesse segundo aí, também a mesma coisa, Grisart Filho, Valdir, né? Você precisa citar os dois, tanto na lista de referências quanto na referência lá, na citação, ao longo do texto, né? Sobrenomes compostos. Você tem o exemplo aí, Saint Arnaud Yves, Yves Saint Arnauds. Então, nesse caso aí, precisa se colocar separado pelo hífen, tanto no texto quanto na lista de referências. Lembrando que lá no texto não vai ser em caixa alta, só vai ser a primeira letra, o S e o A aí de Saint Arnaud. E vem o ano em seguida, 1984. Aí é um outro tipo de sobrenome composto, que é o Biratã de Ambrósio. Né? Nesse caso aí, separado por apóstrofe, ele precisa ser referenciado dessa forma, tanto na lista quanto ao longo do texto. Aqui eu trago outros tipos de responsabilidade. Então você tem, a maioria você cita os autores, seja o autor uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Seja uma pessoa física ou jurídica, mas você tem também outros tipos de responsabilidade. O cara pode não ser autor, mas é o tradutor, o revisor, o orientador, enfim. Aí você tem, o exemplo é Lino de Albergaria, 5 anos sem chover, e você tem, depois do título, você tem que foi ilustrado por Paulo Lira, a edição, o ano, a editora, e você tem aí a página. O outro exemplo aqui você tem Jean Chevalier e de Alain Rembrandt. Você tem aí dois autores, no caso precisa ser separado por ponto e vírgula, né? Se for até 3, você pode citar os 3. Se for 4 ou mais, você pode optar por citar os 4 ou só o primeiro e colocar et al. Aqui é uma outra atualização que teve sobre os autores e entidades. Então, geralmente os alunos faz muita confusão em relação a esse tipo de referência aí. Que tipo de referência? São as pessoas jurídicas, né? Não são pessoas físicas, são entidades, órgãos como IBGE, COFEN, OAB. Então são algumas entidades, órgãos governamentais que não se sabe como se referencia. Aí o aluno pergunta, como é que eu vou referenciar? Eu vou colocar IBGE ou vou descrever? Então, a atualização da norma traz que não precisa mais colocar por extenso, nem no texto, nem na lista de referências. Então, você pode colocar diretamente a sigla, desde que ela seja padronizada. Então, IBGE, COFEN, OAB, né? CDC, enfim, qualquer sigla ou abreviatura padronizada, ela pode agora ser citada sem ter a necessidade de escrever por extenso, nem na redação, no corpo do trabalho, nem na lista de referências. Então foi uma atualização muito importante que muitas pessoas tinham dúvida. E aí colocavam, por exemplo, a gente já trabalhou com vários clientes, né, que fazia pesquisa em artigos internacionais, trazia, por exemplo, o CDC, né, e não sabia se precisava colocar por extenso ou colocar só a sigla, e como não sabia qual era o certo, acabava colocando por extenso em inglês, tanto na referência, né, quanto na referência no final da citação, tanto quanto na lista de referências. Então foi uma atualização bem importante. Lembrando que, gente, a atualização a NBR a 6023 de 2018, ela teve algumas alterações, né? Mas que se você pegar a nova norma, você vai ver o quão volumosa ela é. A 6023 do ano 2002, ela tinha apenas 24 páginas. A atual agora tem 74 páginas. Então, aqui a gente está trazendo as principais alterações, né? Mas vocês quiserem depois podem colocar lá no Google a NBR 6023, né, 14 de novembro de 2018, que vocês vão pegar a norma na íntegra, né,
para caso vocês precisem mais algo mais específico, uma dúvida, por exemplo, uma referência de link ou de um outro tipo de citação, você pode ter ela na íntegra, né? E acessar na íntegra. Eu vou voltar aqui para o computador. Pronto, aqui eu tenho outra atualização. Então, em relação à lista de referências, você tem aí Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? Esse tipo de citação que apresenta aí, como os autores estão repetidos, o que é que se fazia? Se fazia o que? Colocava esses 6 tracinhos lineares que equivalem ao underline. Que equivale a um underline, no caso, que é esse travessão aí, porque os autores estão repetidos, certo? Nesse caso, a nova norma traz que não cita, ela não faz menção a esse underline aí na lista de referências, né? Não faz menção, né? Por sua vez, caso o autor seja repetido, seja Brasil várias vezes, Anvisa várias vezes, vai ter que referenciar quantas vezes estiver no texto, certo? Vou responder agora uma pergunta aqui de Lismara, que faz uma pergunta aqui sobre IBGE, eu não observei aqui. Sim, depois do IBGE aqui é um ponto, você tem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E aí você tem Amparo, né? Que é uma região que pertence lá ao Sudeste. E aí tem esse tipo de referência, ela vem em negrito, o nome Amparo, certo? Que está falando dessa região aí, lá do Sudeste, certo? Nesse caso, se vier um subtítulo depois do IBGE, por exemplo, como nessa do COFEN, só retornando aqui, do COFEN aqui, por exemplo, tem COFEN, aí vem a resolução número 588 de 2018. Nesse caso aí, quem fica em negrito é a resolução, assim como lá em cima é Amparo, porque é a região de que estamos tratando, certo? Espero que tenha tirado a dúvida, mas é realmente um ponto depois do IBGE. Pronto, e aqui, não sei se ficou claro para vocês, mas aqui é um exemplo de como era a norma antiga, certo? Você utilizava esse underline aí, esse travessão, que são 6 traços lineares que a NBR traz, que não existe mais a obrigação de colocar isso aí. Caso os autores estejam repetidos, vai ter que referenciar quantas vezes for necessário no texto, porque isso aí foi abolido da norma, esse tipo de travessão, certo? Aqui eu trago uma outra atualização importante, né? Eu trago aí um trabalho de Ludwig van Beethoven, certo? Tem aí em negrito esse nome, Neue Symphony, que é em negrito. E qual é a observação aí da indicação do link? Antes, quando a gente fazia obtinha um material da internet, de um site eletrônico, a gente colocava disponível em e acesso em. Só que antes quando eu colocava disponível em, a gente colocava um sinal de menor, né? Esse sinal aqui a gente colocava, né? Colocava assim, e o outro sinal que é o contrário, de menor, e o sinal de maior. Isso foi abolido da NBR 6023, certo? Não existe mais esse sinal. Então vai ser disponível em 2 pontos. Aí coloca lá o sítio eletrônico, depois coloca ponto, acesso em 2 pontos e coloca o dia e o mês, sendo que o mês é abreviado, gente, sempre, né? Jan, FEV, MAR, ABR, é sempre abreviado, não se coloca por extenso, porque é uma abreviação que é padronizada pela NBR. Se você entrar lá na norma, você vai ter uma lista lá de abreviaturas e de siglas para os meses do ano, em inglês, em espanhol, em francês, certo? Então vai ter janeiro, fevereiro, março, vai ser tudo, tem lá tudo padronizado, atualizado. Então, só para reforçar que os links aí, na verdade, não foi os links, os sinais de maior e menor que vinha antes do link foi abolido, não existe mais esse sinal, certo? Não sei se vocês lembram, quando colocava esse sinalzinho de maior e menor, quando dava um enter, ele aparecia sublinhado embaixo.
Então, não sei se foi por esse motivo, mas foi retirado esses símbolos aí de maior e menor antes do sítio eletrônico, certo? O uso do itálico, né? Então, aqui eu tenho umas referências de Santos, a colonização da terra do Tucujus, né? Você tem o IN significa que essa obra aí, a colonização da terra do Tucujus, faz parte da obra seguinte, História do Amapá, de Santos FR, provavelmente o mesmo autor. Então, o IN significa parte de uma obra. E o uso do itálico tornou-se obrigatório nesse IN, tanto no IN quanto no et al, que eu já falei anteriormente. Então, vai ser obrigatório colocar em itálico o et al, assim como o IN. O IN também é obrigatório, certo? E significa parte de uma obra, como eu falei. No segundo exemplo, né, eu trago o Dantas, o José Alves Dantas et al. Vocês observam aí que é em itálico. Alguns desses exemplos foram construídos, elaborados por mim, e outros foram tirados da própria NBR. Esse exemplo de Dantas aí foi retirado da própria NBR 6023-2018, certo? Não foi eu que inventei, não. Então, esse exemplo 2 aí de Dantas está igualmente lá na NBR, está ipsis literis, do mesmo jeito que está lá, está aqui. Então, é obrigatório agora colocar em itálico, assim como o IN, colocar o itálico no et al, certo? E aqui eu trago o uso do DOI, né? O que é o DOI? O DOI é o identificador do objeto digital, seja do artigo, da tese e tal, da dissertação. O DOI é como se fosse a identidade do trabalho. E aí o uso do DOI, né, ele deixa de ser obrigatório, em alguns casos ele passa a ser facultativo. Então você tem aí a mesma obra, Dantas, certo? Foi publicada na revista Contabilidade e Finanças, né? Como foi por meio de meio eletrônico, você coloca o disponível em e o acesso também. E o DOI aí é opcional. Então vocês podem colocar o DOI quando se tratar no caso de meio eletrônico, obviamente, porque é o identificador de objeto digital. Então você não tem como ter o DOI se não for nessa circunstância, certo? E aqui, né, eu trago uma atualização importante, que é sobre os eventos, né? Você traz a citação de Breiner e de Medeiros, né, Incorporação do Tempo. E o IN aí ele também se torna obrigatório. O IN em itálico ele se torna obrigatório, como eu falei. E observem aí que o anais está em negrito, certo? Qual foi a alteração nessa referência aí? Anteriormente, as reticências não eram separadas por colchetes e agora se torna obrigatório colocar colchetes, colocar as reticências entre colchetes quando se tratar de anais de congressos, simpósios, de eventos, na verdade. Então é obrigatório colocar as reticências entre colchetes. Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, a paciência que vocês tiveram, estar essa tarde acompanhando essa atualização. Como eu falei, eu trago algumas alterações da NBR 6023, né, de 2018. O texto ele tem 74 páginas, né? Então aqui foi uma coisa bem por cima do que modificou. Não foi muita coisa, né? Mas cabe ler a norma para ficar mais por dentro, se apropriar realmente da atualização, né? Como eu falei, meu nome é Alberto, a gente trabalha com consultoria acadêmica, né? E a gente dedica um espaço para os nossos clientes. A gente está no mercado desde 2015, na verdade. A gente trabalha com consultoria tanto para alunos da graduação como pós-graduação, lato sensu e estrito sensu. Eu sou enfermeiro, enfermeiro do trabalho, também sou consultor, consultor do Instituto ProSaber, vinculado à Universidade Cândido Mendes, e já faço esse trabalho há mais de 4 anos, né, prestando assessoria a profissionais de diversas áreas da saúde e da educação, né? A maioria dos nossos clientes são da área da saúde, por questão de contato mesmo. Muitos foram meus colegas de faculdade,
Enfim, e pela minha própria formação, né, os profissionais de saúde acabam mais procurando o serviço da Health Consultoria, certo? A gente trabalha tanto com planejamento, orientação, né, as normas da ABNT, referências, enfim, como o aluno se prepara para uma apresentação, para uma apresentação de um TCC, de uma dissertação ou de uma tese. Então a gente está aqui para aproximar o aluno, né, da finalização do seu curso, da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, né, mesmo para auxiliar. Então, os nossos contatos eu vou colocar aqui na tela, né? O número é 79 99626 2181, 996829508, né? O Instagram é esse aqui. A gente tem o e-mail também, que é o e-mail da Health Consultoria, que vocês podem estar colocando, enviando as suas propostas, seus trabalhos, que a gente retornará esse contato, a gente encaminha o nosso contrato. Sim, Lismara, essas alterações vai estar lá no Google. Você pode colocar no Google, você coloca assim, NBR 6023 2018 atualizado. Pode colocar no Google que você vai encontrar, certo? Ou você pode entrar no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, vai estar lá também. Então, de uma forma mais objetiva, se você colocar NBR 6023-2018, que é a referência, é a norma que trata apenas das referências, você vai encontrar diretamente lá no Google, certo? Então, gente, é como eu falei. Então, a gente já trabalha com isso há algum tempo. Para a área da educação e saúde, já atendemos mais de 100 clientes, né, na área da saúde e educação. Estamos à disposição. Eu vou colocar aqui o e-mail da Health, o nosso e-mail. Vocês podem estar tirando qualquer dúvida, fazendo perguntas, mantendo contato conosco. Vou colocar aqui. Que é healthconsultoriaacademic@gmail.com. Só corrigir aqui. Aí tá aí nosso e-mail, healthconsultoriaacademic@gmail.com. Vocês podem estar mandando as dúvidas. Se quiser enviar o trabalho de vocês para nossa orientação, planejamento, a gente faz uma análise do seu trabalho. A gente não cobra nada para fazer essa análise, faz a análise, diz o que precisa mudar, e aí, mediante contrato, a gente pode firmar essa parceria e trabalhar durante o seu TCC, durante o seu mestrado, doutorado, especialização, TCR, enfim, certo? Então, muito obrigado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou virar aqui só para vocês terem acesso de uma forma melhor ao nosso contato. Tá aqui o nosso contato, certo? Os telefones para contato: 996262181, 996829508, e aí tem o e-mail healthconsultoriaacademic@gmail.com, certo? Gostei, né, de que vocês participaram aí da aula. Espero que a aula tenha sido um momento enriquecedor, né, para vocês. E estou aqui à disposição. Certo? Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigado aí a todos que participaram: Tiago, Gardenha, Aline, Catiane, você, Lismara. Obrigado aí pelo apoio. E eu aproveito o momento, né, para, além de agradecer, dizer que a gente está disponível o tempo todo, né? Então a gente trabalha com isso de segunda a sábado, né? Apenas no domingo que a gente não faz esse tipo de contato com os clientes, mas estamos aí para sugestões, né? O momento é justamente para atualizar-se, e também, assim, essa aula
né, foi uma aula que eu pensei, bom, muitos clientes nos procuram por essa razão. Então, assim, se vocês têm alguma coisa para colocar, algum tema para uma próxima aula, pode colocar aí. Muito obrigado, Lismar, por ter gostado, né, da aula. Foi um momento um pouco curto, né, rápido, mas eu acho que deu para aproveitar algumas alterações, as pequenas modificações que houve, né, e a gente está aqui para isso. Aproveitando o momento também, né, que eu sou consultor executivo do Instituto ProSaber, está vinculado à Universidade Cândido Mendes. A Universidade Cândido Mendes, ela se localiza no Rio de Janeiro, né, e ela oferece vários cursos de pós-graduação em diversas áreas, né, saúde, direito, educação, MBA, teologia e engenharias. Então, como eu estou na função agora de consultor executivo da instituição, quem desejar fazer um curso de pós-graduação EAD ou semipresencial, pode me procurar, né? Pode entrar em contato comigo por esses telefones aí que eu passei, que eu posso estar fazendo a matrícula de quem desejar fazer qualquer curso, né? Lembrando que para algumas pessoas também eu dou um desconto na matrícula, né? E eu encaminho toda a documentação de matrícula, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, acontece comigo. Eu já faço a matrícula e já direciono o aluno para a pós-graduação, certo? Estou vinculado à Universidade Cândido Mendes. Vocês podem procurar o meu contato também no site da Universidade Cândido Mendes, ProSaber, que eu estou lá como representante, certo? Eu até vou colocar aqui o e-mail também, caso vocês tenham interesse, para ver a lista de cursos de pós-graduação que a universidade oferece, o valor da mensalidade, né, e toda a duração do curso. Lembrando que, para os alunos que estão no final da graduação de enfermagem, né, o Conselho Federal de Enfermagem emitiu uma resolução que proíbe que o aluno do último período, ou seja, o aluno que ainda não tem o diploma, ele inicie um curso de pós-graduação. É uma resolução que veda, né, esse tipo de ingresso à pós-graduação, certo? Só depois, uma vez portador do diploma, aí sim ele pode iniciar o curso de pós-graduação. Muito obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer, né, e reafirmo meu compromisso. Qualquer dúvida, você pode me procurar. Muito obrigado aí, né, pelo apoio. E em breve estaremos divulgando e fazendo mais uma aula dinâmica para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Pode perguntar, Lismara. Estou aqui. Você pode tirar a dúvida. Você ia perguntar e eu acabei falando que ia sair, falei demais. Pode tirar sua dúvida aí. Estou no aguardo. Bom, gente, como não tem mais nenhuma dúvida, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, fazer uma solicitação, pode encaminhar pelo WhatsApp, que são os números aí que eu coloquei, né? Pode entrar em contato comigo, certo? Eu vou colocar aqui mais uma vez o contato. Pronto, aí nosso contato. Tá ok, Lismar, em relação a esse curso. Não pode, porque o Conselho Federal de Enfermagem ele emitiu recentemente uma resolução vedando esse tipo de ingresso. Então, assim que eu fui contratado pela universidade, foi uma das primeiras coisas que a gerente falou, foi isso, que eu não poderia fazer matrícula de aluno que estivesse concluindo o curso, certo? No último período. Não, ele tem que ser portador
do diploma, né, de graduação. Então, para as outras áreas, engenharia para as outras áreas, educação, não há essa vedação, porque no caso de licenciaturas você não tem um conselho de classe, né? Mas no caso para a área da enfermagem, o Conselho Federal não permite. Então, não adianta, né, o aluno querer fazer uma pós-graduação e no final, quando for registrar o título de especialista no conselho de classe, eles não aceitarem, certo? Porque acaba sendo incompatível, né? Porque você vai ter a data do diploma que foi emitido, do diploma, e vai ter a data que você concluiu o curso de pós-graduação. E aí, se você iniciar no final, terminando a graduação, vai ser incompatível, porque vai ser em um tempo menor, então não vai bater. Então eles não vão registrar, né, o título de especialista, e nem a universidade vai querer pegar esse aluno, porque vai trazer problemas jurídicos, inclusive, certo? Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.